Quero convidá-los, vamos ler a palavra de Deus, e essa leitura nós a faremos no livro de Daniel, no Daniel capítulo 3. Vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas fica bom para que os irmãos e sobretudo aqueles que não são muito dados à leitura da Bíblia possam estar conhecendo todo o contexto dessa história aqui. Daniel capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12 e terminaremos no versículo 18. Aqui está essa parte dessa leitura, está dentro do histórico de um acontecimento na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor fez erigir uma grande estátua e promulgou um decreto que, num determinado dia, em determinada hora, todos haveriam de comparecerem diante daquela estátua para adorá-la. No versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adora a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abdenego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. E disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito a Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Quem aqui já passou por uma prova de fogo? Ninguém? Já passou, irmã Sônia? Já passou, imagina? Prova de fogo? O que era? Foi forno de pizza? Como é que foi? Mas tinha fogo? Prova de fogo. É uma banda. A prova de fogo e a promessa de Deus. Eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por prova de fogo. Essa expressão prova de fogo é uma expressão, né, pastor? Uma expressão do nosso português, do nosso palavreado, né, companheiro? Prova de fogo, falar, olha, rapaz, essa foi uma prova de fogo.
me lembro de um colega solteiro, naquele tempo era diferente, né? Que ele teve que pedir para o pai da sua escolhida para namorar com ela. E no outro dia ele veio me cantar, rapaz, aquele com uma prova de fogo. O velho era duro, meu. Ele leu uma cartilha lá que eu vou te contar. Não é fácil. Prova de fogo. Vamos ler. Já passou prova de fogo? Delegacia aí, ó. É uma expressão usual, né? Prova de fogo é quando a gente passa por uma dificuldade que parece que vai sair torrado. E tem gente que sai mesmo, viu? Tem gente que sai torrado. Um sai meio chamuscado, né? Outro sai lá cheirando fumaça, né? É uma expressão, né? É uma analogia. Quando se fala prova de fogo, quer dizer, passar por uma dificuldade. E eu tenho certeza, irmãos, que aqui entre nós há pessoas que estão passando. Tenho certeza que tem. Deus falou para mim, tem aqui gente que está passando e está no meio da prova de fogo. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Prova de fogo. É quando se testa mesmo, né, sua capacidade de resistir, sua capacidade de saber, sua capacidade de fazer, sua capacidade de produzir, sua capacidade de tolerar. Ah, meus irmãos. Haja. Fala assim, né? Paciência. Prova. Ah, meu Deus, por que eu? Nós temos aqui uma história, na verdade, o relato de um fato. Que a história não é nada mais do que o relato de fatos no decorrer dos tempos. E esse relato nos dá conta de que foram levados de Israel para a Babilônia um grupo de pessoas como escravos. Um grupo de jovens que se sobressaía, entre eles alguns cujos nomes nós ficamos sabendo através desse relato aqui do livro do profeta Daniel. O primeiro deles é o próprio Daniel, e outros 3 que aqui são nomeados como Sadraque, Mesaque e Abidnego, e que eu já tenho dito muitas vezes que o dia que eu chegar no céu e eu encontrar Daniel, eu vou ter uma conversa séria com ele. Por quê? Daniel, vem cá. Como é que se chamavam os seus 3 companheiros? Ou então vou falar com ele assim, Belsazar, vem cá. Belsazar, não, eu sou Daniel. Ué, mas você não chamou os seus companheiros de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Na verdade, eles chamavam Azarias, Misael e Ananias. E Sadraque, Mesaque e Abidnego eram nomes pagãos que lhes foram dados. Quando eles chegaram ali na corte do rei, selecionados, então mudaram o nome deles, a cultura deles, quiseram mudar, o idioma deles, mandou mudar, a comida deles, mandou mudar, a roupa deles, mandou mudar. Eles tinham que serem transformados em babilônios. E aí, Ananias, Misael e Azarias receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel, você não tinha direito. Pô, rapaz, você contou uma história aqui, tão abençoada, tão bendita, e você vai me chamar esses 3 homens de nomes profanos? Ele vai ter explicação, tenho certeza. A gente vai se encontrar e ele vai explicar. Mas eram 3 moços que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nomes pagãos. E o rei pensou que
mudando o nome, mudando a comida, mudando o idioma, mudando as culturas, mudando a roupa. Tinha mudado aqueles 3 jovens, lê do engano. Mas ele se enganou redondamente. Mandou levantar uma estátua de ouro. Compareceriam ali as pessoas convocadas, e entre elas, Sadraque, Mesaque, Abdenego, ou Misael, Azarias e Ananias. E quando tocaram os instrumentos, quando se ouviu toda sorte de música, e que todos se ajoelharam, os 3 jovens ficaram de pé. De pé. E eles sabiam que se não se ajoelhassem, ficaram sabendo agora, né, na sequência, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Prova de fogo, hein? Ou vocês se ajoelham diante da estátua, ou vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E aí? Como vamos fazer? Aí Sadraque olhou para Mesaque, Azarias para Ananias. Rapaz, a coisa é fogo. É fogo, é fogo. E aí? Talvez Misael tenha lembrado Azarias. Azarias, eu me lembrei de uma coisa. O quê? Lembra do rolo de Isaías? Lembra do rolo de Isaías que a gente tem, que a gente lê? Lembra? O que tem? Lá está escrito. Ele registrou lá uma promessa de Deus para nós. Para nós não. Isaías, meu filho, foi lá para trás, faz 100, 150 anos. Lá para trás, faz 150 anos que Isaías escreveu. Escreveu o quê? Primeiro que faz muito tempo. 150 anos atrás. Mas tudo bem, o que tem? Quem escreveu? Ele escreveu lá, na nossa Bíblia, capítulo 43. Gessé? Sabe decor, não sabe? Quando passares pelo fogo, eu estarei, eu passarei com você. A chama não vai te arder, nem calor você vai sentir. Misael falou, aí Azarias falou, mas como é que é mesmo? Não, tem uma promessa lá, mas faz 150 anos, rapaz, não. Aquela promessa é para mim, é para você, é para agora. Está lá escrito, quando você passar pelo fogo. Não, mas isso aí é uma coisa figurativa. Você não vai querer dizer que isso aí é fogo, que nem agora vamos ter que passar lá, fornalha. Misael, foi Deus que prometeu. Foi Deus que disse, se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Mas não disse que é para mim, Azarias. Não, mas ele disse. A profeta é generalizada. A profecia e a promessa é mesmo, rapaz, você tem razão. Esse Deus a quem nós servimos, ele não mente. Nós sabemos que a promessa dele, ele cumpre. Nós temos experiência de muitas coisas que ele prometeu e ele cumpriu. Lembra do nosso pai Abraão? Olha o povo que está lá, que cresceu, que agora está aqui. Ele cumpriu, essa promessa é para nós. É para nós, é? Então, pode tocar a trombeta aí. E tocou a trombeta e os 3 ficaram de pé. Quando o rei viu, ficou enfurecido. Põe essa fornalha 7 vezes mais quente. Traga esses 3 garotos aqui. O que é que vocês têm que me dizer? Olha, não temos que responder nada sobre esse negócio. Rei, nada, nós não temos satisfação a lhe dar. Por quê?
Se nós formos lançados na fornalha, o Deus a quem nós servimos, nós temos uma promessa que Ele vai nos livrar. Então eu quero ver se Ele vai livrar vocês da minha mão. Ele mandou a fornalha 7 vezes aqui, se dá. Pega os 3. Lançaram os 3 jovens no fogo. E os soldados e os serviçais que atiraram os 3 jovens no fogo morreram só com o calor da boca da fornalha. Imagina, irmãos, como é que estava lá dentro. Isso é prova de fogo, viu? Imagina. Isso é fogo mesmo. Daí a pouco ele olha lá dentro do fogo, dentro da fornalha. Ele vê 4 pessoas passeando. E ele diz: olha, mas nós lançamos 3, foi 3 foi. E eu estou vendo 4, eles estão passeando lá dentro. Mas irmãos, como que eles poderiam estar passeando? Primeiro, ele mandou amarrar o pé e a mão. E agora, joga na fornalha, o pé e a mão amarrados. E ele vê os 3 e mais um, bem diferente, andando no meio da fornalha. Que milagre é esse? Não pegou fogo na roupa, mas pegou fogo na corda. Irmão, diz a palavra que nem cheiro de fumaça não tinha no braço deles, mas estavam com a corda, e a corda queimou, no pé e na mão, queimou. Eles estavam passeando lá, e a corda pegando fogo. E quem é que estava lá com eles? Aquele que prometeu: se você passar pelo fogo, eu vou passar com você. Ele disse: eu vou mandar o representante para ir com você. Não, eu vou estar lá, eu. Não vou mandar um anjo, não, vai ser eu é que vou estar com você no fogo. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fazia 150 anos que havia prometido, mas a promessa tinha o mesmo valor. É como se tivesse decretado hoje, a promessa sai hoje. Pode ir lá que eu vou com vocês. E eles passeando no meio do fogo, irmãos. Promessa de Deus é coisa séria. Promessa de Deus é coisa séria, irmãos. Há na Bíblia Sagrada cerca de 8.000, contam, eu nunca contei, mas falam cerca de 8.000 promessas da parte de Deus para nós. A primeira promessa que aparece na Bíblia está no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Esse versículo é conhecido como o proto-evangelho. A primeira menção de boas novas, a primeira promessa de redenção, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Deus falou com a serpente, falou: ó, eu vou levantar um descendente da mulher, e o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da sua descendência. Eu prometo, mais ou menos, nós podemos dizer, 5.000 anos atrás, irmãos, de hoje para trás, 5.000 anos, Deus prometeu: eu vou levantar da semente da mulher um descendente, e ele vai esmagar a cabeça da sua descendência. 3.000 anos para frente, 3.000 anos, irmãos. Aquela promessa ficou ali: vou levantar. 3.000 anos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. É vindo a plenitude dos tempos, quando chegou a hora certa, Deus enviou seu filho nascido de mulher. 3.000 anos, irmãos. Uma promessa que demorou
3.000 anos para se cumprir. Mas ela não perdeu o valor? Não perdeu o valor, não perdeu o valor. Deus prometeu, no dia certo, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, Jesus nasceu. Não pense os irmãos que Jesus nasceu de qualquer maneira. Nasceu coitadinho lá numa manjedoura, não tinha nada. Não, foi exatamente como Deus se propôs a fazer. Há cerca de umas 300 profecias a respeito da vinda, do advento de Jesus Cristo. E elas dão o endereço certo. Você vai lá, e tu, Belém, Efrata, ainda que você é uma das menores de Israel, mas de você sairá. É lá em Belém. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Vai nascer de uma virgem. Mas como? Irmãos, o que? Quer brincar com Deus? Uma virgem dará à luz? Uma virgem vai dar à luz. Isso o profeta profetizou. E naquele dia, da semente da mulher, nasceu Jesus. Promessa feita lá há 3.000 anos atrás. Irmãos, promessa de Deus não tem prazo de validade. Sabe o que é isso? Promessa de Deus não tem prazo de validade. Sabe quando ela deixa de existir? Sabe como? Quando? Quando ela se cumpre. Na hora que ela se cumpre, bom, agora acabou. Mas enquanto ela não se cumprir, ela está de pé e não perde a validade. E os irmãos nunca mais vão esquecer disso. Sabe por quê? Pastor, eu vou fazer um comercialzinho aqui, tá gravando aí? Depois a gente cobra o cachê lá para ajudar a pagar o telhado da construção. Água Lindóia. Eu não sei quem foi que comprou isso aqui. Sei, alguém na igreja, a igreja tem os seus meios, né? Tem os seus funcionários. Alguém foi comprar essa água. Não foi, Mavanda? Chegou lá, quero água mineral. Água mineral, quanto? Garrafa ali? Não, eu quero em copinho. E quanto? Quero copinho de 200 ml. Até esse aqui. Que marca é? Não, mas eu tenho maior. Não. Quero 200 ml. O pastor vai tomar lá no púlpito, tem que ser geladinha, tal, tem que ser pequenininha, prático, para não cair, não sujar. Então foi lá. Olha, tem essa marca aqui, tem essa aqui é Lindóia Vida. Lindóia. Mas sem gás, né? Sem gás. Tem com gás? Uma copia assim não tem. Mas é sem gás mesmo, porque com gás. Então, sem gás. Mas deixa eu ver aqui. Essa água é boa mesmo? Boa. Deixa eu ver aqui como é que é o ingrediente e tal. Mas olha, tem muito sódio. A água tem muito sódio. Essa aqui não tem, essa é boa. Essa é pouco sódio. Mas por quê? Não, porque sódio. E amanhã não. Monés. Monés? O que acontece, Monés? Quando tem muito sódio? Pressão sobe. Então, pastor, a água, pastor, olha bem, pastor, senhor, às vezes o senhor fica prova de fogo para ver se tem muito sódio. Não, esse aqui tá bom, esse para o pastor tá bom, tem pouco sódio, ele não vai ficar com a pressão muito alta, então tem que se ter essa aqui mesmo, essa pressão, tá bom. Tá bem, tá bom, essa marca tá boa, a posição tá muito boa, tal. Mas rapaz, e o preço? Bom, depende, né? Você quer muito? Quero muito. Porque lá, para onde vai essa água, a gente precisa abastecer o nosso povo lá. Precisa quanto? Tanto, eu estava tanto, mais 10 centavos, menos. Não, mas essa aqui é mais barata, ó. Não. Essa não. Falou, eu tenho uma aqui. Essa aí é Lindóia, tudo, tá, que é essa aqui, isso aqui, ó. Essa eu te faço 50% de desconto. 50%?
Então vamos lá, essa. Para a igreja eu tenho que economizar. Dar o dinheiro da igreja aqui não é fácil, né? Então vamos lá, aqui. Cadê o lote? Está aqui. Tá. É tudo isso aqui, é isso aí. Tá. 50%. Ah, tá, então essa acho que eu vou. Vou levar essa aqui. Então... Ah, mas peraí. Tem um negocinho que eu quero ver o que é. Mas isso aqui já venceu. Prazo de validade, faz 10 dias que já venceu. Não, prazo de validade, meu. Já venceu. Você compraria um pote de iogurte com 50% de desconto se o prazo de validade tivesse vencido há uma semana? Hã? Quem compraria? 1 litro de leite que faz 10 dias que venceu. Mas ele te dá 80% de desconto. Não, irmã. 80% de desconto. Assim. Maravilha, 80% de desconto. Só que tem o seguinte, já venceu há 10 dias. Compraria? Agora tem uma promessa de Deus aqui que faz 3.000 anos. Você quer levar? Hã? Leva! Leva, porque a promessa de Deus não tem prazo de validade. Ele não vence. Quando fala do batismo com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz assim: isto aqui é para vocês, para vossos filhos e para tantos quantos. Aleluia! Lá essa promessa vale. Lá no Belém, lá em São Paulo, lá no Brasil, vale lá. Hoje é dia 21. Mas hoje é dia 21 de junho de 2010. 2009. Vale. Pode começar a pedir aí. Fala, Senhor, cumpra a sua promessa hoje, porque ela vale para mim hoje. E você vai ser batizado com o Espírito Santo hoje, porque a promessa de Deus está de pé. Irmãos, quantas promessas há na Bíblia de Deus. Há algumas promessas que são específicas para determinadas pessoas. Tem uma pessoa na Bíblia que eu admiro tanto, irmãos, esse aqui quando chegar no céu também quero conhecer. Ele chamava Simeão. E ele tinha uma promessa, irmãos. Que promessa? Simeão, você não vai morrer enquanto você não vê o Messias, o prometido. Você não vai morrer. E eu penso, irmãos, naquele homem já, porque da maneira como ele falou quando ele viu, dá a impressão mesmo que implicitamente que ele já estava com uma idade avançada, né? Pode dispensar isso agora, posso ir embora. Eu imagino, irmãos, aquele homem, não sei quantos anos ele viveu com a promessa. Não sei. Eu não sei quando Deus fez a promessa para ele, se ele tinha 15 anos, 100 anos, 20 anos, não sei. Eu sei que ele não morreu enquanto ele não pegou a criancinha no braço e disse: Senhor, agora despede em paz o teu servo. Meu irmão, minha irmã, jovem, a promessa de Deus não tem prazo de validade. Agora, cada vez que o irmão for no supermercado e for comprar o leitinho, vai lembrar do pastor João Branco. Com certeza vai lembrar. E quando o irmão pegar o litrinho de leite lá e ver que está dentro do prazo de validade, sabe o que a irmã faz? Lá no meio do supermercado fala: glória a Deus. O cara vai lá para você: o que é isso? Porque a promessa de Deus não tem prazo de validade. Eu sou feliz porque eu tenho muitas promessas de Deus que vai cumprir na minha vida, porque ela não vence. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Deus fala: é assim, vai ser assim. Algumas pessoas que têm uma promessa específica, não sei se você tem uma promessa específica para a tua vida, mas se tiver e ainda não cumpriu, espera, porque ela vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai se cumprir na hora certa, no dia certo, no momento certo. Quando você menos esperar, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Pastor, eu não tenho uma promessa, mas eu tenho promessa para você de Deus aqui na Bíblia. Um monte delas. Aleluia.
aquele que vem a mim, ele prometeu, quem vier a mim, eu não vou jogar fora, eu vou receber. Se você vier a Jesus hoje, ele vai te receber, ele prometeu. E se eu estarei convosco todos os dias, ele está aqui esta noite, porque ele prometeu que estaria. E ele está aqui esta noite para abençoar, para fazer cumprir as suas promessas. Quem crer e for batizado será salvo. Você vai ser salvo se você crer, porque é promessa de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Ele vai voltar, irmãos. É promessa. É promessa, e essa ainda não caiu e nem vai cair. O dia que ela se cumprir, nós não estaremos mais aqui, mas estaremos na glória, aleluia, nos regozijando com o Senhor da glória. Quer repetir comigo, igreja? Quer repetir? A promessa de Deus não tem prazo de validade. A promessa de Deus não tem? A promessa de Deus não tem? Amém. Que Deus te abençoe. Leve esta palavra no teu coração. E lembre-se, Deus é fiel para consigo mesmo. Deus é fiel para a tua vida. A palavra de Deus diz: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Eles passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, irmão João iniciou as suas palavras falando-nos sobre prova de fogo. É possível que no meio deste grande auditório nós tenhamos aqui pessoas que estão experimentando hoje. Esta palavra, ela não veio por um acaso. Ela tem o endereço certo para o seu coração. Você que está passando por uma prova de fogo, uma dificuldade grande, e até então você estava claudicando, você estava um tanto indeciso: será que eu vou vencer? Será que eu vou passar por esta prova de fogo? Será que eu não vou? Ele disse aqui que alguns são torrados, né? Será que eu não vou pegar fogo? Será que eu não vou ser destruído? Será que eu não vou perecer? Será que eu não vou ser derrotado? Ouça, ele encerrou dizendo-nos das promessas de Deus, que elas têm validade continuada. E eu quero ler para você uma promessa feita pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 11, e eu vou ler os versículos 28 e 29. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Vinde a mim todos, preste atenção nesta leitura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Agora veja a promessa: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a promessa: e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. Aleluia. Meus amigos, estas promessas não fomos nós, pastores, que fizemos, mas foi o Senhor Jesus. As suas promessas, já ouvimos aqui, a sua validade é contínua. Jesus
está dizendo direto ao seu coração. Está lhe fazendo um convite. Vinde a mim, quem? Todos, sem acepção. Preto, branco, rico, pobre, indouto, doutor, olha, nacional, estrangeiro, vinde a mim todos. Quem? Cansados. Esta é uma expressão interessante. Pessoas cansadas, oprimidas, sofredoras, experimentando prova de fogo. É para você este convite esta noite. Em nome de Jesus, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e a promessa de Jesus, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é que significa isso, pastor? Jesus está dizendo, de acordo com a decisão do seu coração, você pode sair deste culto com seu problema solucionado. Aleluia! A fé que você tem em Deus, esta noite será multiplicada por esta mensagem que Deus trouxe ao nosso coração de uma forma tão objetiva. A sua fé será aumentada. Você estará dizendo para o seu coração, agora, confiando em Jesus, eu terei vitória. Aleluia! Confiando na promessa do Senhor, eu terei vitória. Glória a Deus. Agora, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Não se preocupe quanto ao modus operandi de Deus. Como é que ele vai operar? Como é que ele vai resolver? Isso não é problema seu, é problema dele. Ele está prometendo resolver. Então confie na solução de Deus. Agora, Deus tem a sua